encontro das pretas, aquele nosso cantinho pra gente discutir, pra gente questionar, pra gente se colocar, normalizar, transbordar, não só as dores e as violências, mas as potências também. Meu nome é Priscila Gama, eu sou a host desse videocast e ao meu lado estão Gabriela Duque e Luana Loriano, que comigo hoje vão o quê? Vão falar do nosso convidado especial. Esse B.O. aqui. Nós convidamos a Pardice, gente, hoje para o nosso videocast. Ela mesma, o desconforto total da população negra brasileira, da indígena, das pessoas brancas que estão aí sem lugar, sem identificação, não sei o que sou, não sei de onde venho, não sei para onde vou, a Pardice. Definida pelo IBGE, a Pardice é um babado, né, meninas? Eu tô começando a falar porque eu sou paçoquinha, caldinha de pudim, né? Eu sou afro-bege. Eu sou o resultado legítimo da miscigenação, não é verdade? Aquela que carrega o questionamento dentro da comunidade, que não é tão preta assim, porém não é tão branca assim, e que tem problemas pessoais com a nossa convidada Pardice, né? Porque eu acho que pardo não é cor, e portanto, quem é pardo, para mim isso é um negócio, mas eu não vou falar nada não, eu vou deixar vocês falarem, que eu tenho muito problema com a Pardice. Eu acho que a questão do pardo tem vários vieses, né? Porque a gente esbarra aí na questão do indígena, como você disse, né? Na questão dos negros e na questão das pessoas brancas, né? Porque é uma discussão que a gente tem no escritório, né? Trazendo os assuntos do nosso escritório aqui para o Encontro das Pretas, né? Que existe aí a tal da autodeclaração, né? E que muitas pessoas brancas ficam nessa, né? Dessa questão. Parda. Não, o Brasil isso. Mas a minha avó é negra. E aí fica nessa da questão da pardice e muito se discute nessa linha tênue. E hoje, inclusive, estava escutando um podcast com a participação do Ailton Krenak e ele falou um pouco sobre isso. A gente pode indicar, inclusive, esse podcast que eu escuto, eu gosto também. É o Angu de Grilo, com a Flávia Uol e a Isabela Reis, que é a filha dela, são duas jornalistas. Adoro. E aí ele estava fazendo essa participação e ele falou, porque os dados do IBGE esse ano, né, com o censo, diz que a população indígena ela aumentou. E fala rapidinho aqui, diz que em 10 anos aumentou em 32% o número de brasileiros que se autodeclaram pretos e quase 11% os que se autodeclaram pardos. Entendendo que a população negra brasileira é constituída por pretos e pardos. Aí agora e aí no total disso existe uma fatia maior de pardos, dos que se autodeclaram pardos, do que dos que se autodeclaram negros, pretos. Nosso papel aqui não é discutir quem é que pesa mais dentro desse grande, né, dessa grande panela. Mas efetivamente se as pessoas estão sendo identificadas da forma devida dentro desse pardo. Porque eu vejo muito isso, né? Essa coisa de pessoas não negras, pessoas brancas, por exemplo, que tem uma incidência espanhola da Catalunha ou italiana, ou que são uma nórdica, assim, holandesa e tem o cabelo crespo, a barba crespa, aí a pessoa vai e fala, eu sou parda. E aí você fala, não, você não é pardo, você é branco, assim, porque... Será que as pessoas estão conseguindo identificar os signos da negritude? Porque isso é uma coisa que me toca muito. Porque se você... Para mim é muito nítido, né? Se pardos e pretos formam a negritude do Brasil, se você não se vê como negro ou não é enxergado como negro, nem pardo você é.
Exatamente. O que eu vejo desses dados que você colocou é que, na verdade, se a gente pensa que 15 anos já bate com a era da internet, da informação, a gente entende que esse letramento está chegando para mais pessoas. Eu, enquanto criança, é óbvio que por ser retinta, sempre me entendi como uma menina, uma criança preta. Eu sei que pessoas perto de mim e até da minha família que eram pretas, elas só na fase adulta se entenderam por conta do letramento e da informação que isso tinha, e do empoderamento, né? E do empoderamento. Então, talvez esses dados do IBGE hoje, né, com a autodeclaração, é também um fluxo de informação que as pessoas começaram a se entender, né? Aquele contato com, de fato, a sua raça e como você se enxerga. E do orgulho, né? E do orgulho também. Do orgulho, é. Acho que essa coisa da informação é muito nítido assim também. Porque isso mostra o quanto o poder da informação, da educação, do entendimento faz com que a gente tenha orgulho e comece a entender da relevância de afirmar-se enquanto pessoa negra ou pessoa indígena. E de afirmar esse lugar, esse limite também, falar não, aqui não. Porque eu acho que essa coisa da pardice me incomoda, porque assim, eu sou parda, ou seja, light skin, a negra de pele clara, né? Mas que sou lida como negra e que sou atravessada por todas as coisas que a negritude me traz. E aí eu vejo alguém que se diz negro, que só é negro, se diz pardo, né? Pro samba, pro rolê do hip hop, para ter direito para usar trança. E na verdade tem uma avó negra, uma bisavó negra, mas não é lida como negra e que, portanto, apesar dessa ascendência negra, não é parda, é branca. Eu me irrito com isso. A gente precisa falar também das várias tonalidades de branco, né, Priscila? Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar. A gente já falou disso no escritório outra também. Cadeira pode ser a branquitude na próxima. Porque existem os brancos assim que ficam nessa performance. Não, mas eu nem sou branco, eu sou pardo, olha pra mim. Não, amor, você só é um branco queimado de sol. Exatamente. Bronzeadinho. Que aí se você puxar a bermuda vai entregar tudo. Brancão. Cara, mas vocês já perceberam que a gente gasta muito tempo fazendo uma escala de negritude, né? Mas eu tenho muitos amigos brancos e vocês também. Vocês já viram eles fazendo, você é mais branco, menos branco, Não. olha você que tem a bochecha mais rosada, olha você é mais loura, olha você. Não tem esse rolê, a branquitude não é questionável. E aí vem o racismo estrutural de novo, né? Por que não se questiona a branquitude? E talvez por que a gente gaste tanto tempo falando da negritude, especialmente do colorismo e da pardice? Eu acho que é porque pardo não é cor e, portanto, você não consegue... e o que não é cor, não é visto, não tem relevância. E a gente está falando também de uma construção histórica de políticas públicas que invisibiliza pessoas. Isso é então, verdade. todo formato de aplicação do racismo que a gente pode ter vai ser utilizado. Então, quanto mais pessoas ficam na dúvida se são negras ou não, menos políticas públicas e ações afirmativas eu vou ter direcionadas para essa população. Isso é verdade, porque, igual você falando das políticas públicas, quando a gente deixa lá, quando o IBGE vai na minha residência e eu deixo de marcar pardo em detrimento dessa dúvida, eu estou deixando de fortalecer uma política pública. Se eu tenho dúvida e se Gabriela, ao invés de marcar preto, marca parda, ela não está contribuindo para uma política pública. Então, a gente tem que ter esse letramento e essa conscientização do que responder também, né? Porque, como você disse, né, as políticas públicas são pautadas nessas nomenclaturas, infelizmente. Tanto que, acompanhando aí as visitas do IBGE, vários influenciadores negros fizeram essa campanha. Se você é light skin, se você... responda que você é pardo, não responda que você é preto. Por quê? Para o IBGE, pessoas pretas são pessoas negras retintas.
Exatamente. E tá tudo bom, gente, tá tudo bem, a gente é negro, todo mundo junto. Sim, só que para políticas públicas é importante que você siga essa nomenclatura. E tá tudo bem. Que eu fiquei com ranço, porque eu tenho ranço da pardice. Então, na hora de marcar pardo, pra mim é um parto. Mas o que... Mas eu fui... porque eu acho isso. absurdo. Infelizmente acho que pardo, isso. moreno, mulato, Mas vocês me atravessa, me violenta isso. Mas vocês entendem também que, por exemplo, eu já respondi essa pesquisa na escola, quando eu estava na escola pública. E imagina, chega lá o IBGE e aí o censo... Ele simplesmente faz as perguntas para jovens periféricos que não têm muita noção do que está sendo pedido e a necessidade daquilo. Nem o letramento do que é esse censo. E aí, quando chega, eles não explicam minimamente a importância e como você deve responder. Óbvio que dentro de uma pesquisa não vai ser dado tantas informações, né, relevantes, mas nem o básico né? Então, a pessoa bate na porta da pessoa e eles já só espera uma... né? Então... porque isso é muito engraçado, porque você falando isso, no dia que o IBGE esse ano foi lá na casa dos meus pais, eu tava lá, né? E, tipo assim, meu pai, ele nasceu em 1961, eu sou de 1990, então assim, eu sou jovem. E aí, mesmo assim, eu ainda me letrei muito tarde. Eu me descobri enquanto uma mulher negra, apesar de ter uma tonalidade de pele marrom, com 25 anos, me afirmei enquanto essa mulher negra, porque até então eu era moreninha, ou marrom, enfim, moreninha. Mulata, né? A moreninha. Morena cor de jambo. Jambo. Meu Deus. E até... Sim, hoje vem, querida. Eu era moreninha. Então, esse letramento eu fui conseguindo na faculdade. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Como muita gente também criticou muito a Bela Gil, que também, me entendi enquanto mulher negra. Gente, mas isso é real. Para nós, principalmente dessa década e antes de mim, isso não é uma coisa comum. Mas voltando, e aí Rapidinho, que bom que a Bela Gil se entendeu como mulher negra. Minha preocupação é se a filha dela vai se entender como mulher negra e aí essa menina que não é negra e nunca será nem parda, vai lá marcar no IBGE, parda. Meu rolê é esse. Que ela vai falar o quê? Sou parda, eu sou até neta do Gil. Não, aí com a gente tem que ter um contraponto. Essa família aí é um contraponto que a gente também tem que abrir, porque mostra nitidamente que ali há uma miscigenação concreta entre brancos e pardos, nitidamente. Ela é uma pessoa ruim porque ela não é negra? Não, ela só não é negra. Assim, nitidamente a paleta dessa família. Mas voltando ao assunto do meu pai. Eu arrumando problemas, sim, né? Hoje. Que a pardice me deixa nervosa, gente. Desculpa, eu tenho problemas pessoais com ela. E aí, nesse meu processo de me entender, de me afirmar enquanto mulher negra, na minha casa não foi diferente, né? Tipo, eu fui levando esses questionamentos. Meu pai é um homem preto retinto. A minha mãe é uma mulher parda, descendente de indígenas. Então, assim, foi um processo. E quando eu afirmava ser uma mulher negra, havia esse questionamento por parte do meu pai. Mas você não é negra, você é descendente de indígenas, que não sei o que lá. Nesse caminho, uma negação por parte dele. Pô, meu pai é um homem preto retinto. Mas aí nem ele deve se entender. Não. Enquanto preto retinto. E aí era essa luta. Nesse dia do IBGE, foi assim, o caos, porque eu estava lá e o cara do IBGE chegou, aí ele perguntou para minha mãe. Senhora Ana, como a senhora se identifica nessas nomenclaturas? Aí perguntou, branca, indígena, amarela, parda ou preta? Aí ela olhou pra mim, Luana, o que eu coloco? Eu falei, mãe, você é parda. Aí ela, então moço, bota parda aí. Aí botou parda. Aí na hora do meu pai, gente, meu pai é um homem preto retinto, escuro, da cor da Gabriela. E aí ele virou e falou assim... E eu, Luana, bota o quê? Aí eu fiquei olhando pra cara dele, pai, o que você bota? Aí ele, bota pardo aí. Eu, como é que é, pai? Pelo amor de Deus, pai, você é preto. Eu não sou preto, eu sou descendente de indígenas. E aí a gente travou uma discussão na frente do cara do IBGE. Que tem que aceitar a resposta deles. E aí ele virou pro cara do IBGE, moço, olha pra mim. O que o senhor acha? Aí o cara do IBGE, então, senhor, de acordo com as regras do IBGE, eu não posso
interferir na sua resposta. E a gente tem uma questão aí geracional, porque as pessoas mais velhas não gostam do termo preto. Não, Sabe? e aí, tipo, O eu falei, meu pai, pelo minha amor de sogra, eles Deus. têm muito problema com o termo preto. O meu pai, se você fala preto, ele fala, preto é lápis de cor, pneu de carro, sabe? Tem essa coisa, porque é uma outra né? vivência, uma Sim, outra e aí, geração, tipo assim, pra eu né? fazer ele entender, ainda é um processo, tá? Não é fácil. Meu pai tem aí o quê? 60 e... A minha sogra me dá uma palestra toda vez que eu falo preto em casa. Ela me dá essa palestra e eu escuto porque, de fato, assim, olha como o racismo atravessa a gente geracionalmente, né? Olha como isso é colocado. Você teve isso com seu pai, eu tive isso com minha mãe, entende? Minha mãe é uma mulher branca, né? Então, essa mulher branca fala, minha identidade está escrito parda. E aí eu viro e falo, mãe, mas a senhora é uma mulher branca. Deixa eu mostrar uma foto pra senhora, olha aqui. E aí ela fala pra mim, mas você se parece comigo. Você é minha filha. Eu falei, mas eu sou parda. Você não é parda, né? E aí você tem essa mistura de afetos e racismos, porque quando a gente tem esse conflito identitário, a gente vê esse componente de racismo, que é eu até tenho um marido negro, preto, e eu até tenho uma filha parda, e isso me coloca num lugar de inevitavelmente não ser racista. Como se o fato dos nossos afetos serem negros nos tornassem inevitavelmente não racistas ou antirracistas. A minha mãe, é óbvio que ela passou por um letramento, é óbvio, nós pessoas negras, a gente é reprodutor de racismo também, mas isso é muito grave, né, essa questão identitária. Então, o caos do IBGE, por exemplo, né, que você estava falando do podcast, pardo. Então, a gente tem pardo negro, pardo indígena, pardo branco, tá todo mundo aí dentro desse percentual, porque não tá escrito não o IBGE, ele vai lá e só bota pardo. E aí a gente tem famílias, né, miscigenadas. Eu queria que você falasse como é que é, porque assim, eu vou ter que expor isso, que nós estamos aqui com a pardice. Tá. Não, então, nós estamos com ela aqui, nós estamos quebrando o barraco dela com ela. A gente está falando das nossas aqui. Famílias e queridos, a gente ama vocês. Mas a gente precisa quebrar o pau com a pardice, incentivar as pessoas em casa a conversarem sobre isso tomando café. Mas nós três, todo mundo aqui ama suas famílias, são muito importantes. Mas vamos voltar aqui, vamos lá. Então, eu sou filha, né, de um homem retinto, né, preto retinto, e minha mãe, ela é parda, né, e aí ela é pele clara, mas ela... Caldinha de pudim, afrobege, paçoquinha, light skin, biosônica, que a Beyoncé é light skin, gata, ela não é brown, ela não é chocolate. Ela não é, ela é paçoquinha. Exatamente. E aí, ela me criou e ela não se identifica, eu acho que nem como parda, assim, sabe? Acho que minha mãe tá se identificando aí como branca, mas não é. E daí, em casa, a gente, igual o Luana, a gente fica fazendo a conta. Eu falo, mãe, você é filha de um homem preto, neta de uma mulher preta, tem uma irmã preta. Aí ela começa, sou casada com pretos, tenho uma filha preta, mas eu sou branca. Sendo que ela não é branca, ela é parda, né? E aí tem esse olhar. Tirou sua irmã aí dessa jogada. Tirou, porque ela fala, a minha irmã é uma mulher preta e se enxerga como uma mulher preta, mas ela tem a pele clara. É uma mulher negra. É, uma mulher negra e de pele clara e ela tem um cabelo bem 4C, né? Então é bem afro. Bem crespo. Bem crespo e aí ela... Só que é claro, né? Ok, se entende. Minha irmã é mais clara que você. Sendo que minha mãe não entende por que a G se entende dessa forma, né? E aí, a nossa família é assim, Gabriela é a preta, a G é a clarinha,
E o meu irmão é o café com leite, como todo mundo disse. Café com leite também tá junto com o mulato. É isso aí. Café com leite, também já fui chamada de café com leite. O café com leite. Então a gente cresceu nesse olhar de todas as pessoas, né? Nós éramos 3 crianças com cores diferentes e aí sempre as pessoas chegavam e perguntavam para minha mãe se eram filhos do mesmo pai. Então essa é a frase racista que inclusive eu estava com a minha irmã na última semana e num trabalho, nos apresentamos enquanto irmãs e aí falou do mesmo pai e da mesma mãe e a gente só consegue olhar assim... E por que as pessoas se sentem no direito de perguntar? É uma coisa que eu sempre falei com a minha mãe e eu era novinha e falava, mãe, as pessoas elas não estão atingindo só a criança por ser de pais diferentes, se fosse, mas ela está atingindo também a mulher. Eu quero falar sobre isso, sobre o corpo público. Me perguntam sobre isso os meus filhos. E eles são uma cara do outro e perguntam pra mim. São filhos do mesmo pai? Aí eu penso, gente, mas mulheres negras não podem ter filhos com o mesmo homem? É exatamente isso. Eu acho que só não perguntam isso pra mim porque a minha irmã é mais clara que eu também, né? Acho que só não perguntam isso pra mim porque a gente é muito parecida. A gente é muito igual. Mas ela é um tom bem mais claro que eu, Larissa. Mas eu fico me perguntando com que direito as pessoas têm de chegar para perguntar, assim, na maior cara dura, mas é filho do mesmo pai? E se a gente está nesse contexto de que a pessoa está perguntando isso, é porque não conhece. Estamos nos apresentando agora, por isso que é o contexto. E aí, a pessoa nunca te viu na vida e vai perguntar se você é do mesmo pai e da mesma mãe. Cara, isso é surreal. O letramento racial do Brasil. Surreal. Diretor, foca aqui em mim. É urgente, tá? E é o tema do nosso próximo Encontro das Pretas. Eu vou recolher esses cacos aqui, porque a gente brigou com a pardice não o suficiente. Porque eu acho que essa cadeira aqui da pardice, aqui na pardice, tá? Que a gente for bater nessa pardice. A gente vai falar outras vezes sobre ela, inclusive porque é urgente, é emergencial e é muito importante a gente discutir as questões identitárias da formação da população brasileira, né? Porque, obviamente, isso diz pra gente sobre muitas coisas, né? Sobre a construção da nossa identidade enquanto povo, como a gente vai caminhar. Eu rio sobre os meus amigos, sobre, por exemplo, quanto eles brigam para ter o passaporte europeu, né? É como se o passaporte europeu tirasse deles o RG brasileiro, né? E essa construção de povo também. E tem pessoas que fazem um investimento caro em dinheiro mesmo, porque tem que buscar toda a sua descendência. E a gente não tá nem podendo, né? Porque apagaram os nomes da gente, ainda botaram o sobrenome do senhor de engenho no povo preto. Pois ainda tem essa. E é isso. Isso daí dá papo, hein, para um próximo também. Nossa, a pardice veio e causou problema, como sempre. Para você que não sabe, o embranquecimento da população negra fez parte de uma política pública genocida, eugenia, chamada eugenia, tá? Para embranquecer a população brasileira, tornando o Brasil um pouco mais limpo. A ideia era essa, né? Tornar tudo mais limpo. O projeto da República era deixar tudo mais limpo, acho que 10 anos depois, né? Para vocês verem a construção violenta e racista em que nós, enquanto povo brasileiro, fomos construídos e constituídos até aqui. O que não significa que a gente vai continuar sendo. Então, você fica aí nos acompanhando porque a gente vai te ajudar a desconstruir tudo isso de pouquinho em pouquinho aqui no Encontro das Pretas. Meninas, pardice volta? Ela volta. Tem muito o que falar ainda, viu? Tem mais um pouquinho ainda pra gente Nossa, falar. diretor, vai precisar ser um videocast maior para o retorno da pardice, tá? Vamos conversar. Beijo, gente! Tchau, tchau!